Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa formação nessa série de vídeos sobre a formação para catequistas. E nesse vídeo de hoje, é claro que nós vamos continuar falando sobre aquilo que nós começamos no vídeo anterior, que é duas palavras que nós tínhamos dito importantes, não é? Que é a conversão pastoral e a renovação da vida missionária estrutural da paróquia. Por isso, nesse vídeo de hoje, nós vamos começar continuando, né, por assim dizer, falando sobre isso. E falando sobre aquilo que a Aparecida nos inspira, né? Aparecida, quando eu falo de Aparecida, eu falo desse documento aqui. Documento de Aparecida, lá de 2007, que trouxe uma renovação importante para a vida e a missão da igreja, especialmente na América Latina e, claro, no Brasil. Mas falando da iniciação cristã, como essa renovação e como essa conversão, a Aparecida diz para nós que é preciso assumir a iniciação cristã não apenas como uma catequese pura e simplesmente. Ela diz com essas palavras: é preciso assumir a iniciação cristã e este assumir exige não somente uma renovação na catequese, olha que interessante, não apenas uma renovação na catequese, mas uma reestruturação de toda a vida da paróquia. Então, pensar na catequese com inspiração catecumenal, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, não é? Toda essa distinção, todo esse processo de catequese catecumenal, como é isso e de que maneira isso se dá, a gente precisa pensar numa renovação da estrutura da paróquia. Tem um documento da igreja, lá de 79, chamado Catequese Tradendi, do Papa João Paulo II, né, de saudosa memória, santo da igreja, que ele diz o seguinte, ó, lá no número 1 do Catequese Tradendi, ele diz que a catequese é uma das atividades primordiais da igreja. Sendo a catequese uma das atividades primordiais da igreja, nós podemos dizer que a catequese é como que a viga mestra de toda a ação pastoral da igreja. Olha que interessante. A catequese como uma das atividades primordiais, nós podemos dizer que ela é como que a viga mestra da ação pastoral da igreja. Para isso acontecer, a Aparecida diz que é preciso haver uma reestruturação, ou seja, estruturar de novo toda a vida pastoral da igreja. E para reestruturar essa vida pastoral da igreja, aí passa por aquela palavrinha de ontem que nós dizemos, né? Converter. Mudar a direção, mudar o sentido. Então vamos continuar com o nosso trabalho de formação. Então a gente precisa reestruturar e a gente precisa pensar o que é indispensável nesse processo, né? Esse processo catequético precisa de uma formação, não é? Como diz o nosso estudo. Propomos que o processo catequético de formação adotado pela igreja primitiva para a iniciação cristã seja assumido em todo o continente de maneira indispensável. É o que diz Aparecida. Como é que isso acontece, padre? Como é que nós vamos pensar nesse processo? Agora nós vamos olhar, olha que interessante, nós vamos olhar para a igreja primitiva. Quando nós falamos da igreja primitiva, nós estamos falando da igreja dos primeiros séculos, não é? Do século I até o século IV, quando se deu o processo que nós chamamos de catecumenal. Então é preciso que a gente olhe para esse momento histórico da igreja e nos inspiremos nele. Olha o que a igreja e a Aparecida diz para nós. Propomos que o processo catequético de formação adotado pela igreja primitiva para a iniciação seja assumido. Então a Aparecida não diz que é para a gente fazer de qualquer jeito, não, é para assumir aquilo que
era vivido na igreja primitiva, não é? Nos inspirarmos naquilo, naquele modelo e começar a fazer o nosso processo de formação. É isso aqui. Então a iniciação cristã, agora ela precisa olhar para o retrovisor da história, mas da história antiga, lá atrás, e fazer o seu processo. Como isso vai acontecer? Vamos olhar, não é? Porque para nós é importante a gente perceber. A gente precisa olhar para a história e nos inspirarmos nela. Vamos pensar numa introdução na vida cristã, com uma catequese básica, né, e com uma catequese básica e fundamental, depois uma catequese permanente que continua no processo de amadurecimento da fé. Ou seja, aqui parece que já vai iluminando, né, abrindo nossa mente para os tempos que nós temos, né? Uma introdução na vida cristã, uma catequese básica fundamental e depois uma catequese que seja permanente para o amadurecimento da fé. Nós sabemos que nós temos uma fé ainda fragmentada, não é? Uma fé, muitos de nós, né? Não todos, mas muitos de nós, dos nossos catequizandos e do povo de Deus, ainda temos uma fé muito fluida, vamos dizer assim, ainda não tem solidez na fé. Falta essa solidez. Eu me lembro que São Paulo dizia que nós precisamos de tomar alimentos sólidos, não é? Alimentos sólidos. E alimento sólido da fé é aprender sobre ela. E a catequese vai nos dar essa solidez. Mas essa catequese, como nós temos hoje, ela já não oferece essa solidez na fé e ela precisa dar os seus passos, né? Amadurecer na fé. Então vamos pensar nesse processo de uma catequese que seja permanente, numa catequese que seja vivida na vida da comunidade e que ela possa dar sustentação para a fé que nós temos, não é? Então vamos pensar desse jeito, né? Como é que a catequese vai nos dar? A catequese vai nos dar nos iniciando na fé. Por isso a gente vai olhar para o nosso processo de conhecimento da seguinte maneira. O processo de iniciação à vida cristã, ele exige muito e ele é comprometedor. Olha que importante, não é? Hoje, né, na catequese que ainda temos hoje, é claro que temos dado passos significativos na nossa fé, muito, graças a Deus. Mas ainda a nossa catequese, ela não é exigente, ou não tem sido exigente. Mas a catequese, para dar seus frutos, ela precisa ser exigente, não é? Por isso o processo de iniciação à vida cristã, ele é mais exigente. Ele exige mais do catequista e ele exige mais do catequizando. Exige mais por quê? Porque a catequese que nós temos anterior a essa, né, com inspiração catecumenal, ela só preparava para os sacramentos. Só isso. Tanto é assim que nós, nas inscrições, né, lá na secretaria paroquial, né, aquele jeito todo que se fazia, né, ou que ainda se faz em algumas realidades, o pai e a mãe chegavam e diziam assim, olha, a catequese vai começar, que dia? Aí o secretário paroquial, né, dizia, olha, vai começar no dia X. E quando termina? No dia X, que era o dia do sacramento. Então a catequese preparava para isso. Ela não tinha um compromisso comunitário, ela não tinha um compromisso pessoal, né, com Deus e com a comunidade. Então a catequese com inspiração catecumenal, a catequese com o processo de iniciação à vida cristã, ela exige, porque ela não prepara mais para o sacramento. Padre, para que a catequese então serve? Gente, vamos discutir isso muito, né? A catequese, ela serve agora não para preparar para os sacramentos. Os sacramentos são uma consequência dessa catequese. Porque a catequese agora, ela prepara para o discipulado e a missão. A catequese nos prepara para sermos discípulos
missionários, não discípulos e missionários. Olha como a Aparecida é sábia, né? A Aparecida diz que nós precisamos nos tornarmos discípulos missionários, não uma coisa e outra. Nós somos um e a mesma coisa. Todo discípulo é, por sua natureza, missionário. Por isso a catequese, como processo de iniciação à vida cristã, ele exige mais. Porque agora no processo, né, quando dá inscrição para a catequese, a gente não vai a gente não vai responder a pergunta: quando vai se dar os sacramentos? Não precisa disso, porque o sacramento é uma consequência da catequese, do discipulado, da missão, tá bom? Então ela exige mais. E o que mais que nós temos para hoje? A gente precisa olhar para esse processo, né? E lembra que a Aparecida dizia que nós precisamos retomar aquilo na igreja primitiva. Então eu preciso perguntar o que era que acontecia na igreja primitiva. Na igreja primitiva acontecia um processo chamado catecumenato. Catecumenato tem uma raiz muito parecida com catequese, não é? Catequese não significa ressoar. O catecumenato diz basicamente a mesma coisa. Então vai fazer ressoar na pessoa o quê? A palavra de Deus. Então o catecumenato ele tem essa função. E o catecumenato não é só para adultos não batizados. Olha que legal. Quando você fala em catecumenato, é claro que você se lembra, né, dos catecúmenos. Quem são os catecúmenos? Os não batizados. Mas o Rica, não é? Que é aquele livro, vamos chamar de livro, né? Que é um rito, chamado Rito de Iniciação Cristã de Adultos. Ele traz todas as celebrações, todos os ritos, tudo aquilo que nós precisamos, e nós vamos aprofundar o Rica lá para frente, não é? Sobre a catequese com adultos. Mas o Rica não é apenas para os adultos. Então o catecumenato não é apenas para os adultos não batizados, mas é também para todos os batizados não plenamente iniciados. Você lembra que a Aparecida dizia, não é, que nós temos uma multidão de batizados não totalmente evangelizados, não é? Por isso o catecumenato ele é não só para os adultos não batizados, mas é para todos aqueles que foram batizados, mas não foram plenamente iniciados, não é? Ou que querem aprofundar a própria iniciação. Fomos iniciados no batismo, lembra que nós dizíamos ontem, né? Iniciados no batismo, mas não fomos plenamente evangelizados. Então, o catecumenato nosso, não é? A inspiração catecumenal, vamos chamar assim, que é mais tranquilo, né? A inspiração catecumenal, ela quer aprofundar aqueles que já foram iniciados também. Aqueles que já foram iniciados também. Aprofundar. Aprofundar quer dizer que nós estamos na superfície, não é? Quem está na superfície ainda não aprofundou seus conhecimentos no que se refere à fé. Então nós precisamos sair dessa superfície e entrarmos lá no profundo. E isso não se faz de uma vez só. Lembre-se, por exemplo, quando nós vamos fazer, por exemplo, um buraco, uma vala. A superfície está aqui e nós vamos aprofundando, né? Aprofundando, até chegar na profundidade que nós queremos. Isso aqui é aprofundar. Eu saio da superfície e vou aprofundando até o lugar que nós precisamos, né? Isso no que se refere, por exemplo, a um buraco que eu vou fazer. No sentido da fé também. Muitos de nós estamos na superfície e agora nós precisamos aprofundar tudo isso. Vocês entendem isso? É para isso que serve o catecumenato. Não apenas para os adultos, que nós vamos aprofundar isso nos encontros futuros, não é?
mas vamos fazer com que esse catecumenato, ou esta inspiração catecumenal, sirva também para aprofundar aqueles que já foram iniciados na fé. Isso aqui é importante para nós, não é? É importante para a gente poder compreender. E a gente precisa dar passos nisso aqui. E depois a gente precisa também compreender como é que nós vamos dar esses passos no sentido do catecumenato, né? Tem um texto do Concílio Vaticano II chamado o Ad Gentes, Decreto Ad Gentes, né? Que coloca a pessoa dentro do contexto missionário que nós falávamos, né? E tem um outro chamado Gaudet Spes, que nos coloca dentro do mundo. A missão, ela é feita para o mundo. Mas nós só conseguimos ser missionários verdadeiros quando nós nos descobrimos iniciados verdadeiramente na fé. Se a gente for traduzir em miúdos, a gente pode dizer: aqueles que foram batizados e fizeram um encontro profundo com o nosso Senhor. Isso aqui é importante. Por isso é preciso, para que isso aconteça, minha gente, para que isso aconteça, tudo isso que eu estou dizendo, aprofundar na fé, viver uma catequese verdadeiramente catecumenal, não apenas para os não batizados, mas também para os batizados, isso requer uma mudança de mentalidade, que nós chamamos de paradigma. Um paradigma novo. E precisa, para esse paradigma novo, essa mudança de mentalidade, que a palavra bonita para isso é metanoia, né? Precisa mudar. Não precisa mudar pessoas, precisa mudar mentalidade. Então, hoje nós vamos ficar com esse encontro aqui, lembrando de tudo aquilo que nós já vivemos, não é? Que nós pensamos numa mudança, numa conversão, pensamos numa renovação, pensamos agora que essa renovação se dá olhando no retrovisor da história, como viveu a igreja primitiva, nos primeiros séculos dela. E a Aparecida diz, né, que precisamos voltar para ela. Por isso vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê força e coragem para a gente mudar, para a gente voltar, para a gente estudar, para a gente se aprofundar na fé. Sairmos da superfície. Então esse encontro de hoje leva a gente a refletir: aonde eu estou como catequista na minha fé? Eu estou na superfície ou eu preciso me aprofundar? Esse é o nosso segundo encontro. No próximo encontro já fica a dica. Nós vamos pensar nas mudanças de paradigmas. Como nós vamos fazer para mudar esses paradigmas? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Aproveitem bem esse nosso encontro. Vá lá na nossa página no YouTube, dê um ok, compartilhe com todo mundo, né? Se inscreva no nosso canal, dê um ok lá, dê um like para nós e vamos nos aprofundar nos nossos estudos catequéticos. Deus abençoe, fiquem todos com o nosso Senhor Jesus Cristo.